action. Biden e Trump concentrados. Macron marca do pênalti. Lula, gol contra. E Pedro Andrade, todas as posições. Boa noite, bem-vindos à nossa conexão marcha lenta, turbinada pela super marratazana Pedro Andrade, com Diogo Mainardi em Veneza, Caio Blinder e Bruno Corano aqui na praça e Sil Curati na Espanha. Aqui, Lucas Mendes. Look at the records. He tried to hurt Social Security years ago. All right, let's move on. I'm going to move on. Mr. President, I have to move on to the next question. They say the stock market will boom if I'm elected. If he's elected, the stock market will crash. Okay, let's move on to the next question very quickly. Look, se você não entendeu o que o Trump disse para o Biden naquele debate de 2020, foi o seguinte: se esse cara for eleito, ele aponta o dedo, se for eleito, o mercado vai quebrar. Se o mercado nunca esteve tão bem como está hoje, que é capaz até de ter tido um abalo, mas as três bolsas bateram recordes essa semana. E se o Trump, e ele disse que ele ia ser uma tragédia para a economia do país, quando, na verdade, o Trump é só dois presidentes assumiram o poder e saíram deixando menos emprego do que quando eles assumiram. Um foi ele e o outro foi o Roosevelt, tem mais de 150 anos. E por que os eleitores do Trump acham que ele entende economia? Bom, os eleitores do Trump vão apoiar o Trump sempre para tudo que ele disser, então não tem muito critério. E a acusação dele ali, o ataque dele no debate é natural, né? Ele tem que dizer que o oponente vai estragar tudo que tem de bom hoje no país. Mas o que a gente tem que olhar é que, assim, é uma verdade que os republicanos são mais pró-business, pró-negócio. Governo menor, mais enxuto, mais liberalismo. O mercado gosta disso. Então, do mesmo jeito que o republicano é pró-business, o mercado também tende a ser mais pró-republicano. Mas ele coloca um monte de besteira, como ele condenar, sentenciar que a economia iria mal e a economia foi muito bem. O rebound pós-pandemia foi monstro. Os mercados vêm subindo faz anos, independente do que se questione, que tem uma bolha aqui, outra lá, mas o fato é que elas vêm subindo. Então é mais ruído. Mas como é que um economista inteligente, que estudou esses anos todos... Eu já sei até onde você vai chegar, mas chega aqui. Você estudou numa... Como é que pode olhar o Trump e achar que esse cara pode dar certo? Não, mas eu não estou defendendo o Trump. Se eu tivesse que dar minha opinião como economista, e isso é o que as pessoas de mercado em geral preferem, a gente prefere a gestão modelo republicana, mas não o Trump. O Trump é um animal diferente. Se ele fosse democrata, ele seria um... Por que vocês estão reclamando da gestão Biden? Não eu acho que o Biden está indo bem, mas eu só acho que o modelo de gestão republicano é mais austero, seria ainda melhor. Mas não tem... Para quem está assistindo, o público está no Brasil. No Brasil tem uma polaridade muito clara do que é direita e esquerda. Aqui, a diferença entre republicanos e democratas, que seria, em última instância, direita e esquerda, não tem a mesma perspectiva. É bem diferente. É bem diferente. Então, é importante quem está assistindo não falar, não, mas espera aí, Bolsonaro, Lula, direita e esquerda, não dá. Aqui, uma gestão de esquerda pode ser tão boa como uma de direita. O importante é eles terem competência, né? A gente já teve excelentes gestões democratas que, teoricamente, seriam de esquerda. O Trump está reprovado. Agora, gestão da republicana é mais austera. Não estou com medo desse programa estourar, senão eu ia contar a história desse bilionário que enfiou 50 milhões de dólares na campanha do Trump essa semana, que é uma história bizarra. E, inclusive, eu estou conectado. É boa história. Mas, Caio, o debate é nessa quinta. Os dois estão aquecidos? Como é que está sendo feito esse aquecimento? Eles estão enferrujados, não estão aquecidos, porque é uma situação sem precedentes. Um presidente e um ex-presidente ali no gramado, isso não é comum. Em tempos remotos, ou seja, nos tempos antes de Trump, você tinha aquela questão, como se preparar para o debate.
Se você se preparava demais, você se dava mal, você era um chato. Você entupia de estatísticas. É o caso famoso do Carter, em 80, contra o Reagan, o caso do Al Gore contra o Bush, filho, no ano 2000. Eles perderam para um cara como o Reagan, que veio com umas frases ótimas, enlatadas, ótimo comunicador, a frase clássica do debate do Reagan contra o Carter. Você está melhor ou pior do que há 4 anos? Sabe? Isso era uma frase forte, em inglês chama zinger, sabe? Isso marcou o debate. Hoje em dia, estatística não vale mais a pena. Um cara como o Trump, isso é relevante. O que vai contar nesse debate não são fatos. Nós estamos numa situação de sentimentos e de imagens. E o Trump é um mestre nisso. O ônus nesse debate está com o Biden. Por quê? Porque o Trump não tem mais nada a perder. Não tem como decepcionar. O Trump é um cara acostumado a barbarizar. E ele criou essa imagem do Biden como um velho caduco. Então, o Biden vai ter que mostrar que não é um velho caduco no debate. Se ele der uma pisada na bola, isso vai marcar muito o resto da campanha, que é longa. Esse é um debate só em junho. Mas eu acho que o risco maior nesse debate é para o Biden do que para o Trump. Você está esquecido que o Biden ganhou 2 debates deles? Você está esquecido que o Biden já ganhou 2 debates? E daí? Também não. Não. Mas você acha que ele entra por baixo? Eu acho que ele entra. Não, hoje em dia colou. O problema do Biden hoje, embora seja só 3 anos mais velho do que o Trump, é essa imagem que ele tem. E ele está sendo martelado. E outro ponto fundamental: o debate em si é o de menos. Nós estamos nessa era fenomenal, estonteante de redes sociais. O que vai contar não é o debate, mas o corte que você vai fazer do debate, o que você vai colocar nas redes sociais. Uma frase, um tropeção de alguém, isso vai turbinar com tudo nas redes sociais, vai ser usado nas campanhas, e é isso que vai marcar a cabeça, especialmente do eleitor que não acompanha o dia a dia da política. Nas redes sociais vai turbinar tudo que é falso. Sim, mas é isso que vai eleger um candidato. É o mundo da fake news, desinformação. Diogo, informação na Fox é muito ruim, mas pesquisa da Fox é boa. E se a eleição fosse hoje, isso é pesquisa da Fox recente, o Biden ganharia de 50 a 48. Essa virada foi em apenas 3 meses. Em outubro ele estava com 7 pontos atrás e agora, com a previsão do Lucas, o Biden virou. Qual é a sua previsão? A minha previsão é que a outra pesquisa estava errada. Aquela em que o Trump aparecia 5 pontos à frente, em nenhuma pesquisa ele apareceu tão distante assim, e a virada não foi desse tamanho, mas o que a gente vê nesses agregadores de pesquisas, etc., é que sim, ele ganhou 1,5 ponto, 1,7, quase 2 pontos, desde a condenação do Trump, que numa eleição tão apertada podem ser decisivos até. A gente sempre está na mesma, né? São aqueles 3 estados. Se o Biden conquistar os 3 estados sobre os quais a gente sempre fala, sobre o tal da muralha azul lá dele, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, ele elege o número de delegados suficiente para voltar à Casa Branca. Vai ser nisso. A previsão sobre o debate é que eu vou dormir. O Biden vai dormir, precisa ver se o Trump consegue acordar. Eu acho que não, acho que ele vai se dar mal como sempre. Ele não tem uma cabeça muito articulada, né? Ele é incapaz de articular um pensamento inteiro. Então ele vai ter um certo problema também ali, e com essa história de que extrapolando o número de minutos para cada resposta emudecem o microfone. Imagina se a gente fizesse isso com o Caio. E todas as respostas iam ficar pela metade. Eu disse que a Fox é séria em pesquisa. Você viu que eu fiquei quieto, né? Eu agradeço. Não, foi uma provocação tão que eu nem respondi. Gratuita, totalmente gratuita. Saiu do nada. Eu te agradeço. Então, eu vou perguntar a Sil. Vou pedir a ela que ela seja marqueteira e nos diria quais são os conselhos que ela teria para esses 2 candidatos. Bom, vocês falaram dos temas, que são obviamente essenciais. E eu digo que a questão das aparências também vai ser bem determinante.
Os dois vão se sair mal se o Biden titubear fisicamente, se ele começar a parecer mais velho do que ele é, e se o Trump continuar falando as abobrinhas que ele fala quando está sob pressão, né? O Biden, cuidado, ele vai ter que tomar muito cuidado como ele se apresenta, porque qualquer derrapada física, como tem acontecido, vai virar assunto. Vai ser viralizado, vai impactar negativamente nele. E se ele se apresentar jovial, como no State of the Union, ele vai se dar bem. Então é isso que ele tem que prestar atenção. Ele quer se dar bem com esses eleitores que estão na dúvida. Já o Trump tem que se manter calmo, regular a sua intempestividade e a sua agressividade para se dar bem com o eleitor que está indeciso ainda. A grande cartada dessa semana do Biden foi dar o caminho para a legalização de 500 mil imigrantes que estão aqui em estado de limbo, que estão casados com cidadãos americanos, mas não têm documentos. Teriam que, em tese, pegar o avião, voltar para o país e começar um processo que pode ser interminável. E o Biden deu 500 mil passes para essas pessoas. Ele ganhou ou perdeu o voto? O Biden faz o seguinte, ele faz a média, né? Ele dá um cravo numa ferradura, em inglês se diz, ele dá uma paulada, um afago, né? A semana passada ele adotou algo duro contra a concessão de asilos. Agora faz uma coisa positiva. Ele corre o risco nessas horas de desagradar gregos e troianos. Mas eu acho que nessa altura eu apoio qualquer atitude demagógica do Biden para vencer o Trump. Mesmo uma atitude super decente. Não, decente, mas eleitoral, claro, evidente que é eleitoral. Nessa altura, qualquer movimento pró-imigrante está sendo bem visto. É bem vista, mas ao mesmo tempo, tua preocupação é o seguinte, o ponto forte do Trump na campanha é campanha contra o crime e contra a imigração. Então, isso você também dá munição para o Trump, está vendo? O Biden é um frouxo. Ele está abrindo o caminho para a anistia, está incentivando a imigração, então vale a pena. Vale a pena. Como o Obama foi um frouxo. Não, evidente. O Obama deu DACA. Escuta, então tudo isso, você está aí, os pontos vulneráveis do Biden na imigração, na campanha são imigração e... Não é até você brigar comigo, briga com o eleitor. O eleitor está com a percepção que tem crime e a fronteira está aberta. Isso é a campanha do... Tá certo, mas a decência também conta. E, nesse caso, eu acho que vale a pena correr um risco. E eu acho que ele correu acertando. Nós voltamos no próximo bloco com o Diogo Mainardi, que vai prever como será o jogo do Macron na próxima eleição.